Vou te explicar. A introdução foi eletrostática. Essa aqui é uma matéria que cai em eletrostática, em todos os livros. Porém, como a nossa apostila dá uma misturadinha nas matérias, para te mostrar o que é intensidade de corrente elétrica. Não é o meu sinal não, né? Não é minha aula. Aquele negócio do balão e do cabelo tem a ver com... Tem. Na verdade, eu até menti. As colegas fizeram uma pergunta muito interessante na saída. Professor, às vezes eu vou encostar na minha cadeira, antes de encostar na cadeira eu sinto alguma coisa ali na cadeira, dá uma arrepiada. O que é isso? Isso, na verdade, é que quando nós nos sentamos na cadeira, nós estamos esfregando átomos da nossa roupa com átomos da cadeira. Esses átomos são idênticos? Não, e de acordo com a tabela periódica, cada átomo tem a sua eletronegatividade, lembra? Os ametais com tesão por elétron, os metais querendo doar elétrons. Como nós temos os átomos mais diversos compondo as roupas mais diversas, quando alguém na cadeira de plástico fica ali, senta um pouquinho, se esfrega, muda de posição, e o bumbum esfregando na cadeira, daqui a pouco a pessoa sai. A cadeira ficou eletrizada por atrito, tu esfrega átomos diferentes um no outro, um rouba elétron do outro, um fica carregado positivamente, o outro negativamente. Depois chega uma pessoa que está neutra, ou mesmo carregada com uma carga oposta, vai encostar na cadeira e vai ter uma eletrização por contato. Aí ela vai sentir o pelinho arrepiando. É um processo muito similar ao gerador de Van der Waals que eu comentei com vocês, certo? O gerador de Van der Waals tem um motorzinho pequenininho atritando dois materiais diferentes lá dentro. E esse excesso de carga vai sendo jogado no capacete metálico, onde vocês botam a mão para brincar. Então olha que legal. Eletrização por atrito. Esse é o motivo de no inverno tirar um casaco de lã e escutar uns estralinhos. As fagulhas da carga elétrica. Minha irmã tomando banho com o namorado, te contei essa história já? Minha irmã tomando banho com o namorado, palavra de honra. Aí ela sai do banheiro depois, Otávio, aconteceu que eu e o cara tava lá, fui dar um beijinho e tomei um choque. Pode isso? Aí eu perguntei, me descreva mais detalhadamente. Em que parte vocês estavam? Aí ela falou, não, eu estava no box, ele estava no tapetinho, se secando com a toalha, e aí, beijinho e deu choque. Eu falei, perfeito, tu estava no chão, tu estava aterrada no chão, ele estava no isolante, certo? Que é o tapetinho, e estava esfregando a toalha no corpo, eletrização por atrito, ele se carregou com o atrito da toalha, quando ele foi te dar um beijinho, já que ele estava isolado, ele não perdeu a carga dele, a carga foi para o teu corpo, encostado no chão que o teu pé estava, a carga foi descarregada no banheiro, e já que a carga fluiu pelo corpo dela, ela sentiu um choquezinho, certo? Às vezes, né, cara, o cara acha que pode ter uma explicação, oh meu Deus, mas não, é algo absolutamente terreno. Na saída eu comentei com as colegas que a filha da minha namorada tinha uma maldita calça de nylon rosa, maldita calça rosa de nylon, que não dava para caminhar com ela no shopping. Porque ela caminhava contigo, daqui a pouco tu te distraía, encostava o braço nela e tomava um choque. Não é possível, Dina, se afasta. Eu falava, ó, tá com a calça rosa, tu vai na frente com a mão no corrimão, porque aí tu vai eletrizando à medida que tu caminha e vai deseletrizando já no corrimão. Porque não é piada. Já viram um carro de argentino que tem aquele fiozinho encostando no asfalto? É para evitar carga eletrostática no carro. Primo meu, BH, fui visitar o cara lá, gente boníssima. Ele com o corsinha dele reclamando, esse carro, puta, toda vida que eu saio desse carro eu tomo choque. Aí eu, como assim, Luciano? Não, eu tomo choque toda a vida que eu saio dessa merda desse carro. Aí, então peraí, então tu não sai, deixa que eu saia que eu vou descarregar o carro primeiro e vou ver o que tá pegando. Aí ele ficava no carro, eu ia lá, molhava a mão no chão, molhava a mão, botava na lataria, nada. Aí eu saí do outro lado, então vai lá, sai, fiquei olhando. Aí ele foi sair, plá, tomou um choque. Pô, que merda. Segunda vez, ó, não sai, deixa que eu vou sair primeiro. Encostava no carro, fiquei ajoelhado lá do carro. Ele saiu, na hora que ele sai, eu encosto. Ele encostando no carro, fechando a porta, eu encosto a testa sem querer no cotovelo dele, plá, toma um choque na testa. Como explicar isso? Eletrização por atrito, o carro se arrasta com o ar, certo? Outra, pode ter um rolamento desregulado, fazendo um atritinho inadequado, eletrizando o carro. O problema é quando é um caminhão-tanque de combustível, né? Mas todo caminhão-tanque de combustível tem aterramento, tem correntes, às vezes arrastando no chão quando estraga o aterramento. O motorista vê que é perigoso, pode explodir o caminhão a qualquer momento.
amarra uma corrente no caminhão e deixa a corrente arrastando no chão. A corrente é condutora, né? Vai descarregar qualquer carga eletrostática que tenha no caminhão. E antes de jogar o combustível do caminhão para o tanque, né, do posto, o que eu faço? A terra de novo, encosta o cabo, né, o aterramento que está em contato com o caminhão com o chão. Assim qualquer carga vai fluir por esse fio e não vai fazer fagulha, faísca para explodir o combustível. Tá, mas se eu não quiser levar choque no carro, né, eu tenho que andar com o fio pendurado no carro. Ótima questão, garoto. O Celta da minha avó também sempre fazia isso. Ótima questão. Então assim, ó, e tem carros que vai dar esse probleminha. E às vezes vai ser difícil detectar qual é o problema. Pode ser um banco frouxo arrastando à medida que o carro anda no paralelepípedo e eletrizando a carroceria do carro por dentro. Olha que loucura, né? Então tu detectar o que está acontecendo é delicado. Às vezes o mais fácil é tu colocar o aterramento escondidinho. Tu pode colocar na parte interna do pneu. Não precisa ser que nem os argentinos que botam lá atrás do carro, fica feio aquilo lá, né? Então dá para tu esconder. O outro caso seria tu investigar, mandar um especialista investigar onde é que está ocorrendo essa electrização por atrito e eliminar isso, trocando o rolamento defeituoso, isolando o estofamento da fuselagem que está atritando. Não é fácil, não tem oficina especializada para isso. Eu nunca vi, eu tiro carga estática do carro, né? Certo? Mas tu vê, é um problema técnico interessante no abastecimento de posto. Muitos postos já, por causa de falta de aterramento de caminhão-pipa, né? Isso é uma coisa interessante. Então uma palhinha, né? Uma palhinha de eletrização por atrito. Depois eu vou te mostrar a eletrização por contato e eletrização por indução. Aliás, deixa eu ver se tu entendeu uma coisa. Corpo neutro, lã de carneiro e vidro. Um fica positivo, então o outro ficou negativo. Claro, né? Porque se um perdeu elétrons, o outro ficou com excesso de prótons. Se esse cara ficou com a carga de mais 2 coulomb, o outro fica como? Menos 2, tem que ser o mesmo módulo, né? Porque se um perdeu 1 milhão de elétrons, o outro ganhou 1 milhão de elétrons. Na hora de fazer a conta, a quantidade de carga dá igual. Concorda comigo? Então, eletrização por atrito. 2 características. Os corpos eletrizados adquirem carga de mesmo módulo e sinais opostos. Depois vai ter essa aulinha completinha, tá? Agora, olha só. Isso aqui tem mais a ver com o teu dia a dia, isso aqui. Vocês já viram o quadro de disjuntores da casa de vocês? Que tem vários botõezinhos com númerozinhos? 20, 10, de repente uns 50 para o chuveiro. Vocês sabem o que são aqueles númerozinhos ali? É justamente a intensidade de corrente elétrica que pode passar naquele dispositivo, que é o disjuntor. Se passar uma intensidade de corrente elétrica maior que aquela, o disjuntor disjunta, solta, buf, separa. E aí, em vez da tua casa pegar fogo, a corrente elétrica só para de fluir pelo fio. Olha como salva vidas esse dispositivo, que é o disjuntor. Por que às vezes em algumas casas a gente abre o chuveiro, a luz começa a... Ótima pergunta. O fio elétrico que abastece a casa, ele tem uma certa resistência elétrica. Ou seja, quanto mais corrente elétrica passar por ele, ele vai dar uma esquentadinha e vai ser difícil a corrente elétrica continuar passando. Quando tu liga o chuveiro, tu vai consumir bastante corrente elétrica. E aí então vai aumentar a resistência elétrica desse fio e como um todo a casa vai receber um pouco menos de energia, o resto da casa. Então ao ligar o chuveiro, a voltagem na lâmpada vai dar uma quedinha de 220 para 210 volts e tu vai sentir o brilho ficando um pouquinho menor. Para solucionar isso, só se nós trocássemos a bitola do fio que alimenta aquela casa. Só que isso pode custar caro e não vai mudar grandes coisas na vida do cara. O cara só não vai perceber que alguém está tomando banho. Não vai causar maiores problemas, né? Certo? Mas é isso. Claro que assim, não é perigoso. Não é perigoso. O perigoso seria o quê? Comprasse um chuveiro. Bonitinho, funcionando. Aí tu tá insatisfeito. Ficou o inverno muito frio, teu banho tá frio. Tem que fixar a conta-gota. E tu quer atochar, quer calor lá no banheiro. Aí tu vai lá e gasta dinheiro e compra um puta de um chuveiro elétrico. Aí tu tá lá no dia mais frio do ano, aquela ducha e pá, cai a luz. E aí é banho frio. Ah, filha da... Aí tu vê, putz, desligou o disjuntor, caramba. Aí tu vai lá e liga de novo, vai pro teu banho. Pá. Ah, liga o disjuntor que eu tô no banho. Desesperado. Na quarta vez que aquilo aconteceu, se o cara é brasileiro, ele vai na loja de material de construção, compra um de 100,
tira o de 50, bota o de 100 no lugar e agora eu quero ver. Vou tomar meu banho. Numa dessa, o fio não foi trocado. Se o cara botou o disjuntor de 50 é porque aquele fio resiste só até 50. E aí o cara botou um disjuntor de 100. O fio vai ficar incandescente na parede e ele tomando banho, feliz. Quando a família estiver pegando fogo, que ele vai... Então esse é o perigo, é tu fazer um reparo na tua casa sem o conhecimento técnico mínimo. Agora, o fato de a luz dar uma quedinha quando se usa um chuveiro é absolutamente normal. Porque senão teria que botar um puta de um fio para tua casa e ia sair caro o prédio todo, entendeu? Ia custar milhares de reais a mais só para as pessoas não terem essa percepção. Então não precisa. Agora olha que legal. Adivinha a letra para medir, né? Para definir a intensidade de corrente elétrica. Isso eu é. I. Oh. Mas cuidado, amanhã eu vou chamar de corrente elétrica e depois de amanhã de corrente. Mas o nome todo do cara é intensidade de corrente elétrica. Como é que mede velocidade? Parabéns, distância sobre tempo. Como é que mede aceleração? Delta V sobre delta T, variação da velocidade sobre variação do tempo. Sabe como é que mede intensidade de carga elétrica? Pega a quantidade de carga e divide pelo... É mais ou menos como calcular a velocidade com que as cargas passam no lugar. Só isso. Para ficar bem fácil de entender, imagina um pedaço do fio. Certo? Tem partículas passeando no fio. Se eu pudesse contar quantas partículas passam pelo fio num determinado tempo, era só pegar a quantidade de carga, dividir pelo tempo, eu acharia a intensidade de corrente elétrica. Qual é a unidade de quantidade de carga mesmo? Coulomb. Obrigado. Qual é a unidade de tempo? Segundo. E eu pergunto a vocês, qual será a unidade da intensidade de corrente elétrica? Vocês sabiam qual é a unidade dos disjuntores? Ampere. Ampere. Isso é ampere. Então lá é 10 ampere, 20 ampere, 50 ampere. E geralmente o chuveiro é a máquina que mais consome em casa, né? O aparelho elétrico que mais consome em casa, por isso o maior númerozinho geralmente é destinado ao chuveiro. Ar-condicionado bem mais, né? Ar-condicionado também é poderoso, mas olha, é equivalente, cara. É equivalente. Se for um puta de um ar-condicionado, pode consumir até mais que o chuveiro. Fui visitar meu primo em Jaraguá do Sul, que é o UFC, né? Aí fui lá dar uma olhadinha. E na casa dele são só 4 ar-condicionados, sendo que um é de 33 mil BTU. Aí me deu aquela dor no bolso já, né? Puto, fico com pena do cara. 600 kg. Ô João, quanto é que tu pagou na tua última conta de luz? Aí ele, uns 480. Um apartamentozinho desse tá de bom tamanho. Porque verão lá em Jaraguá é terrível, né? Ele tem uma varanda toda envidraçada e diz que com mesmo de 33 mil BTU no talo não fica frio aquela porcaria. Aí tu imagina, né? Dá 400 pau de luz com um cara que é ele, a mulher e a criança, só. Certo? Então tem que maneirar no ar-condicionado. Tem que maneirar no ar-condicionado. Ô galerinha, olha só. Me dá um enunciado para a gente fazer a primeira conta de intensidade de corrente elétrica. O chuveiro, muito bem, o chuveiro recebe uma carga de... Chuta. 12.500. Pode ser. 666 coulombs. Em apenas 10 segundos. Não, senão vai explodir a casa. Tá? Em 1000 segundos, calcule a corrente elétrica deste dispositivo elétrico. Intensidade igual 666 sobre 1000, na matemática profunda, 0,666, o quê? Ampere. Só isso. Que outra pergunta? Para uma corrente de 10 ampere, durante um tempo, 12 segundos, qual é a carga que atravessou a tomada? 120 o quê? Não. Não foi 10 ampere, 12 segundos?
10 amperes, 12 segundos. Está dividindo, passa. 12 vezes 10, 120 coulomb. Última possível pergunta para essa fórmula bobinha. Intensidade e quantidade. Dou o I e dou o Q, pergunto o tempo. São as 3 possibilidades para esse início de conversa. Galera, quando o ser humano começou a brincar com corrente elétrica, a galera não tinha noção da experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr. A experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr é de 1900, enquanto corrente elétrica é de 1800 e pouco. Aí os caras assim, olha, corrente elétrica deve ser umas baguinhas positivas, deve ser umas baguinhas positivas que caminham para lá. E até hoje, os cientistas, quando vão representar uma corrente elétrica, supõem que são partículas positivas que se mexem. Porém, com a experiência da fina lâmina de ouro, de Rutherford Bohr, nós descobrimos que quem está na casquinha dos átomos são os... E quem pode se mover no sólido são só os... Ou seja, tá vendo aquele meu desenho ali, ó? Partículas positivas se deslocando? É mentira. Porém, no circuito elétrico da NASA, a corrente elétrica é desenhada no sentido errado. Como se as partículas se movessem, como se as partículas que se movessem fossem as positivas. Enquanto na verdade verdadeira, o fluxo é de elétrons no sentido oposto. Eu também fiquei assim. Que merda é essa? Por que os babacas não arrumaram? Não tem por que arrumar. Não interessa para onde as partículas estão andando mesmo. O que interessa é quantas partículas estão se deslocando com o passar do tempo. Vou te falar que na física moderna, lá em transistor, em diodo, em tiristor, o cara tem que saber para onde vai o elétron e para onde não vai. Mas os entendidos vão saber que o sentido real é diferente do sentido convencional. E o vestibular pode te perguntar. Indique o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Agora tu sabe que se as partículas positivas supostamente vão para lá, esse é o sentido convencional. E esse, portanto, é o sentido... Exemplo. Não bateu o sinal não, né? Exemplo. Primeiro circuito da tua vida, meu querido. Olha que meio. Primeiro circuito da tua vida. Essa barrinha maior, tu acha que é o quê? Mais ou menos. Isso aqui, tu acha que é o mais ou menos isso aqui? O grandão. Que? Como assim? Tu acha que é mais ou É menos? intuitivo, mas tu vê, o cara não precisa nem saber. Né? É grandão, mais. Pequenininho, menos. Não é intuitivo. Né? Ganhou uma caixa de chocolate grandona. É só um chocolatinho. Não é? Ganhou um monte de dinheiro. É só uma moedinha. Não é isso? E o grandão? O grandão é o quê? É mais. E o pequenininho? Menos. Os opostos? Os iguais? Antes os cientistas, tu vê que tansos, chutaram que era a baguinha positiva que se mexia no fio. Deve ser as baguinhas positivas. Ninguém sabia mesmo. É positivo. Bota aí, positivo. Aí os opostos... Aqui. Os opostos se atraem, a baguinha positiva vai em direção ao menos. Os iguais, a baguinha positiva foge. Olha o circuito, para onde é que é a corrente elétrica, tá vendo? Essa corrente elétrica que eu acabei de desenhar é o sentido real ou convencional? Convencional, porque na verdade quem se mexe são os elétrons. Tu viu? Se tu lembra que o grandão é... E o pequenininho? E sabe que os opostos? Tu consegue definir o sentido real e o sentido... Para definir o convencional, tu larga a baguinha positiva no fio. Para definir o sentido real, tu larga a baguinha negativa. Ô professor, por que tu largou a baguinha positiva dos dois lados? Só para garantir. Bastaria ter largado de um lado só, né? E ter obedecido para onde ela vai, né? Eu botei dos dois lados para garantir. Certo? Show de bola, tá mais que o suficiente para hoje. Muita informação nova. Tarefinha. Página 5. Página 5. Começa agora, cara. Começa agora, que se tu travar no primeiro... Vai bater, né? Falta um minuto. Eu perdoo. Então tá bom, galera. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Até amanhã.